Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir a vocês, se você tiver a sua Bíblia ou se quiser acompanhar conosco, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. São 3 versículos que o apóstolo Paulo ele fala, no final do capítulo de número 5, ele traz várias recomendações para a igreja de Tessalônica. Mas esses 3 versículos, eles falam exatamente as coisas que têm que fazer parte do nosso dia a dia. Versículo de número 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Sempre coração alegre em todos os momentos da nossa vida. Como a gente consegue manter o nosso coração alegre diante das adversidades? Isso é um segredo em que só quem tem a paz de Deus, a paz de Cristo no coração, é quem consegue entender que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de afrontas, de adversidades, nós temos dentro do nosso coração o Espírito de Deus para fazer e mostrar para as nossas vidas que, apesar de tudo, Deus está no controle e no cuidado de todas as coisas da vida da gente. Orar sem cessar é um dever nosso diário, seja de manhã, de tarde, de noite, no seu trabalho, no seu momento especial, no momento em que você se fecha no seu quarto, no seu cantinho da tua casa, separado de todo mundo, aonde você chega e você se derrama na presença de Deus para fazer com que o Espírito de Deus ele comece a trabalhar na sua vida, não que ele não trabalhe o dia inteiro, não que ele não fale com você. O Espírito de Deus ele fala com a gente o dia inteiro, só que não ouvimos todas as vezes ele falar conosco, mas aquele nosso momento de intimidade com Deus, se nós deixarmos Deus trabalhar, se nós deixarmos Deus ele chegar e cuidar do nosso coração naquele momento, ele vai falar. Talvez não em palavras, mas no choro, na paz, no silêncio. Não sei se vocês lembram da passagem em que Elias, ele estava desesperado porque a rainha queria chegar e acabar com a vida dele. Ele sai correndo em busca de Deus. E foi num momento de silêncio onde Deus falou com ele. E a última parte, em tudo dai graças. Esse é outro segredo, que só quem tem Jesus no coração consegue fazer isso. A gente muitas vezes pensa, o nosso eu, muitas vezes fala com a gente, poxa, mas como que eu vou dar graças a Deus pela situação que eu estou passando? Como que a gente vai conseguir dar graças a Deus com o coração totalmente atribulado? Isso é fé, irmãos, porque quando a gente dá graças a Deus, nesses momentos difíceis, a gente dá por fé, por acreditar que Deus pode na vida da gente. Deus ele pode o impossível, Deus ele pode mudar a situação pela qual nós vivemos, Deus ele pode deixar a gente continuar naquilo que nós estamos passando. Mas quando a gente, eu e você, damos graças a Deus, nós estamos falando para Deus o quê? Senhor, o Senhor tem tudo no controle das suas mãos. E sabemos que Deus ele não vai deixar que o pior venha acontecer nas nossas vidas. Por pior que seja o nosso olhar, por pior que seja o nosso horizonte, se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, como Davi falou lá no Salmo de número 23, o que Davi fala? Ainda assim tu estarás comigo, porque o teu cajado
e a tua vara me consome. Então olha só como é difícil. Quando nós olhamos para esses 3 versículos, parece que é super fácil. Mas vai lembrar da sua dificuldade no seu dia a dia. Tudo isso é por fé, por amor e por esperança num Senhor que pode todas as coisas na vida da gente. E essa noite nós estamos aqui para nós iniciarmos o nosso culto de ação de graças, aonde você veio aqui, eu tenho certeza que algo você tem para agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito e Ele fez na sua vida. Vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, vamos começar a louvar e depois quem quiser vir contar algo, falar, ou citar algum texto da mensagem, fiquem à vontade. À medida que for caminhando, nós vamos abrindo as oportunidades. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, ó Pai. Porque para nós, Senhor, é um culto mais do que especial, ó Pai, onde nós separamos, Senhor, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Sejam em momentos alegres, sejam em momentos tristes, sejam em momentos, ó Deus, glórias, de glória, de honra, sejam nos momentos difíceis, ó Pai, o Senhor está conosco em todos esses momentos das nossas vidas, ó Pai. Te glorificamos, exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai, porque Jesus está conosco, está nas nossas vidas, Senhor. Estamos aqui esta noite, ó Pai, para te adorar, ó Senhor, e no nome de Cristo Jesus, ó Pai, te entregamos toda a direção desse culto, Pai, dessa adoração, ó Pai, onde nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo se faça presente na vida de cada um, ó Pai, para que todos nós possamos contemplar a Tua glória, a Tua graça, possamos contemplar todas as Tuas maravilhas, Senhor. Usa os nossos irmãos que vão estar aqui à frente, Senhor, seja em oração, seja em testemunho, seja em mensagem, seja em adoração, ó Pai, que todos nós possamos contemplar a Tua glória esta noite e que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor, todos aqueles que colocaram os Teus pés aqui na Tua casa, Pai. Colocamos na Tua direção todas as coisas e pedimos a Tua bênção em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero começar chamando o nosso irmão Zequinha, a nossa irmã Maria, né, que vão cantar 2 hinos, e se eles tiverem algo para falar, que eles fiquem à vontade. Podem se assentar, fiquem à vontade. Estenda sua garganta, os altos louvores de Deus, e esse quadro 2 filhos na mão, que é a palavra de Deus. 1,69. Longe do Senhor amava, no caminho de honra, onde Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava,
eu não posso te explicar, mas a quinta te chama, pois deseja te salvar. Já na casa do pecado, foi aos pés do Salvador. Leia a quinta e o faro, de tristeza e de dor. Oh, porque Deus me ama, eu não posso te explicar, mas a quinta te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso ver descer a meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar à espera. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Seria muito maravilhoso. Agora vai cantar o 112 do cantor cristão. Esse hino marcou muito quando você foi cantar a Igreja Batista em 1968. Cantava muito esse aqui, Vencendo em Jesus. Já é tudo a glória eterna, Jesus o rei, no testemunho seguindo a sua lei, os sinais da sua vida, mas se mostra também, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. O Pai que somos crentes, a batalha sou, e também todo o povo multidões a conquistou, o inimigo desviado, as formas de Deus, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Este glória regozijo sobre a mulher, cada sombra da terra, o poder libertará, se na glória santa e toda a glória vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Depois vem todos os olhos sobre o lugar, todos eles é que hoje o mísero declarar, o redimido desse caminho não vai vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Vencendo. Vem Jesus. Amém. Ó, eu vou contar um testemunho aqui que eu recebi essa semana. Então, eu estava na minha casa e meu fogão apagou. Eu estava fazendo comida só com um buraco no fogão. Aí eu falei, Deus é bom, Deus é poderoso e Jesus é mais ainda. Ele vai preparar um fogão bom para mim. Aí eu fui na casa de uma colega minha e ela tinha um fogão. Aí ela falou assim, olha, eu estou com fogão aqui, se você quiser para você, eu te dou. Eu falei, quero, meu fogão não estava funcionando, só estava com a boca, né? Aí eu falei para ela, pode guardar o fogão aí que eu venho buscar.
o fogão pega as 4 bocas e o foi. Graças a Deus, Padre. Eu deixo muitas palmas para Jesus, viu? Vocês vão fazer parte do merece. Agora, o próximo eu quero chamar aqui o André. Louvar a Deus, né? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem volta que se mexe diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Não há terror, nem porta que fique diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura,
Irmãos, eu queria saber quem gostaria de falar algo, contar algo daquilo que Deus ele fez na sua vida. Está aberta a oportunidade. Tem alguém? A irmã Lourdes? Eu não pensamento. Eu não fico de pé nem muito tempo. Não aguento. A paz, irmãos. Eu tenho motivos de sobra para estar aqui na frente e contar as bênçãos que eu tenho recebido do meu Senhor. São milhares, mas claro, se eu fosse contar, eu ficaria aqui um ano, 2 anos, 3 anos contando. Porque todo dia eu recebo bênção do Senhor. Né? Então, mas eu quero contar que quando meu marido sofreu um AVC isquêmico, ele foi internado, precisei ficar com ele lá, ele ficou internado, tudo, e ele não andava, ele não saía da cama. E o médico neuro chegou e deu alta para ele. Deu alta daquele jeito. Eu falei, como que eu vou levar esse homem para casa e vou cuidar dele? O que eu vou fazer com esse homem lá em casa? Porque não tem ninguém para ajudar. Aí, levaram ele de cadeira de roda, eu parei o carro na frente do hospital, levaram ele lá de cadeira de roda e puseram ele no carro. A perna dele balançava assim, ele não conseguia ficar de pé. Eu peguei o volante, fui dirigindo e fui orando. Eu dizia, Senhor, Tu podes fazer maravilha. O Senhor sabe da minha condição física. Eu tenho vários problemas, Senhor. Como eu vou fazer com esse homem? Mas o Senhor é aquele que faz milagre. Eu estou crendo no milagre do Senhor. Só posso crer no Senhor, porque não tem mais o que fazer. Aí eu fui indo. Quando eu parei na frente de casa, falei, agora quem veio pegar aqui, não tinha uma cadeira de roda lá em casa, né? E foi tudo tão de repente. Aí, quando eu pensei de chamar minha irmã lá, chamar meu cunhado, sei lá, uma pessoa de prestação para ajudar a pegar ele, porque ele é magro, magrinho e tudo, mas eu não podia pegar ele sozinha. Aí, eu falei assim, você não pode descer, né? Ele falou, eu vou ver. Ele virou a perna assim e falou, onde eu estou sentindo minha perna? Eu vou descer, sim. Desceu e andou. E até hoje ele está andando. Está andando. Quando ele quebrou, bem antes de ele sofrer esse acidente vascular cerebral, ele caiu também. Ele torceu o pé dentro de uma botina, que ele ia trabalhar. E fez uma fratura exposta. Foi para o hospital, fez a cirurgia, e o médico chegou e falou para mim, quando terminou, o médico foi lá conversar comigo e falou, olha, fizemos a cirurgia, nem pusemos uma chapa, nada, não pusemos nada, só pusemos uma gaiola. Porque senão, que é o fixador, né? Porque senão vai inflamar tudo, porque ele bebe e ele fuma. Então vai inflamar. E se inflamar, vai precisar amputar a perna dele. Mas só faltava amputar a perna agora. O que eu faço para cuidar desse homem? Aí, não, eu falei, fazer o quê? Mas eu entrei em oração da igreja, e eu orava e dizia, Senhor, Tu podes dar para ele uma perna nova, porque eu confio no Senhor, o Senhor tem poder para isso, eu acredito que assim vai ser. Aí, quando ele foi, aí saiu da perna dele, não inflamou nada naquela gaiola. Aí, quando nós fomos lá para tirar a gaiola, ele ficou 60 dias. Andando de cadeira de roda, que ele podia pisar no chão por causa do pé, né? Aí nós fomos lá tirar o gesso, a gaiola, tirou a gaiola, então o médico falou, ele pisa no chão. Ele pisou assim, se mandando perfeitamente, e não ficou uma sequela. A perna dele assim, nunca foi quebrada. Ele anda bem, tá? Então, assim, eu falo que é motivo de sobra, né? Para me agradecer a Deus, porque tudo que eu estou passando, eu coloco na mão de Deus. Tudo que eu vou fazer, que nem a irmã Maria contou do fogão. Eu também peço,
Tudo que eu preciso, eu falo, Senhor, o Senhor é meu Pai. O Senhor vai preparar para mim, eu vou descansar no Senhor. Eu não vou ficar chorando, porque, né? Eu tenho que crer no Deus que eu sirvo. O que faz? Eu não creio no Deus que serve, né? Então, e eu queria uma experiência com Deus um dia. Olha, a gente sempre quer mais, né? Falei, Senhor, eu quero uma experiência assim espiritual, Senhor. Sei que o Senhor me abençoa todo dia, eu tenho maravilhas para contar, mas eu quero assim uma coisa, eu quero uma coisa espiritual. Eu não sabia nem o que eu queria, mas eu queria uma coisa diferente, né? E eu estava dormindo um dia. Eu dormi com a janela aberta, faz muito calor, porque não tem perigo lá, dormir. E eu estava deitado assim, com a luz toda apagada, tudo escuro. E, irmãos, é uma coisa inacreditável. Começou a chover no meu quarto, chuva como se fosse faísca assim de prata. E foi caindo em cima das coisas, eu olhei na cortina, assim, a cortina estava cheia daquela coisa, aquela coisa prateada. É uma coisa tão assim que eu nunca tinha visto. E aquilo, assim tudo, o chão ficou no meu lençol, assim, ficou tudo assim. E eu punha a mão, pegava assim com a mão, não pegava nada. Pegava assim, olhava na minha mão estava brilhando também. Eu olhava na roupa de dormir assim, estava brilhante. E aquilo foi se enchendo do jeito. Aí eu comecei a ficar feliz aquela hora. Eu comecei a agradecer a Deus. Esse é o sinal do Senhor, meu Pai. Esse é o sinal de que o Senhor é comigo, que o Senhor existe, que o Senhor está me dando uma experiência diferente. Eu sei que esse daí é o Espírito do Senhor. Não que eu precise disso para crer no Senhor. Pode entrar, moço. Não que precise para crer no Senhor, mas eu queria ter essa experiência. E realmente eu tive essa experiência, sim, muito bonita. Daí eu fechei o olho assim e dormi. Daqui a pouco eu acordei, olhei e já não tinha mais nada. Mas foi muito bonito isso, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto uma coisa bonita assim. Então, irmãos, são essas vezes que eu queria contar. Somente da luta, né, com meu marido, que foi muito difícil para mim. Eu tive até um surto, porque eu me vi assim, depois que ele chegou em casa, ele perdeu, ele teve assim, ele perdeu o juízo, ele ficou assim, esclerosado. Hoje ele já está bem, voltou já, quase normal já. Mas ele ficou desse jeito e ele começou a querer pôr fogo na casa, ele começou a querer queimar o bujão de gás no tigre. A irmã Bonilde até sabe disso, que eu filmei e mandei para ela a situação que eu estava. Ele quebrou todo o guarda-roupa, quebrou o armarinho do banheiro. Ele quebrou tudo, foi quebrando. Eu saí de casa e fui ver se internava ele num lugar para ele se tratar, eu não achava nenhuma. Aí era epidemia, aí eu não achava nada aberto, não tinha juízo, não tinha promotor, não tinha nada para me ajudar. Eu fiquei, eu e Deus. Aí onde eu ia subindo, eu vinha atrás do negócio ali embaixo, também, que era o caso dele, e vinha subindo. Quando eu ia subindo assim, eu senti uma força ruim, assim, falou para mim, pisa no acelerador e bate no poste, que tudo isso se acaba. Aquilo eu banhava de lágrimas, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu fui assim, o Espírito Santo para mim, põe o pé no freio, e para e entra, eu estava bem em frente da UPA, para e entra na UPA, vai se cuidar, o seu sistema nervoso está muito abalado. Aí eu parei o carro, entrei na UPA, eles me medicaram, tudo, fiquei bem. Ainda não fiquei bem de tudo. Depois a minha sobrinha, ela trabalha com aquela técnica chinesa de massagem, essas coisas aí, que eu não acho direito, mas aí ela foi cuidando de mim lá. Eu fiquei em casa, ela foi cuidando, eu fui para casa depois. Aí ela ficou cuidando de mim e eu fiquei boa, graças a Deus. Ela é uma serva de Deus, ela foi orando por mim, e fazendo oração e tocando o meu corpo. Eu me sentia morta, eu estava gelada, a minha mente estava funcionando, mas o meu corpo parecia que eu estava morta.
e ela me fazia aquelas coisas lá, aquelas práticas dela, que eu não sei falar como é que é o nome, e ela foi cuidando de mim, depois ela me disse assim, agora a senhora já está bem. A senhora está bem, a senhora está viva, agora a senhora já esquentou. Ela pegava a mão dela, punha em mim, parecia que ela estava com brasa na mão. Ela me aquecia. E eu fiquei boa. Então eu tive todo, irmão, eu posso falar que eu tive todo tipo de experiência. Aí eu internei meu marido para tratar, porque eu precisava me tratar também. Aí eu fui me tratar e meu marido foi se tratar, ficou internado numa clínica. E ficou 9 meses lá. Eu ia visitar ele quase todo dia. Aí ele ficou bom, levei para casa. Eu fiquei boa também, né? E quando eu não estou boa, eu ligo para o pastor e falo para ele orar por mim. Eu fico fazendo isso. Aí eu estava com dor, bastante dor. Aí eu liguei para o pastor, pedi para o pastor orar por mim, ele orou. E a dor foi embora, graças a Deus. Então, assim, é uma pessoa servindo a outra, né? O reino de Deus é isso, né? Um orando pelo outro. E é isso, irmão, que eu tinha para contar. Eu não vou contar mais, porque senão demora muito. Os irmãos também querem contar alguma coisa. Então, eu agradeço a Deus, viu, pela oportunidade e agradeço Jesus na minha vida. Que Jesus é a minha vida, é o Senhor da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quer vir aqui à frente, próximo, falar algo daquilo que Jesus fez na sua vida? Ana Maria? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu tinha até preparado um salmo de Davi, que estava bem como o que é que eu ia contar, né? Estudei essa semana ele e acabei deixando lá na hora. Eu falei, não vou não, porque vai que eu chego lá, bem se empolga, né? Ficar falando muito, eu não sou pregadora, não sei, olha tanto, né? Mas vai atrapalhar os outros, e deixei lá. Mas é uma coisa muito boa, se eu não me engano, é o Salmo 113. Então, que a coragem que ele tinha, né? Um homem sofria bastante, com tanta coisa, com filho, com tudo, né? E mesmo assim, ele estava ali, sempre firme no Senhor. E no Salmo dizia, né? E ele enxergava Deus. Deus não tinha orgulho, ele não era orgulhoso com Deus, ele não era vaidoso, ele era um homem simples, mas um homem de bastante fé, né? Então eu vou dizer que eu me considero uma pessoa assim, que para mim acho que falta fé ainda em mim, porque eu luto tanto. Desde o ano passado, né, que eu tive Covid, tudo, né, todo mundo sabe da minha vida, que é um livro aberto, eu posto, eu ponho, eu gosto muito de desabafar. Aqueles que gostam de mim, recebem, me consolam. Os que não gostam, ficam quietinhos, que acham que é demais, né? A irmã sempre falando, sempre fica reclamando. Então, tudo bem. Mas a gente acata bastante coisa e aprende. Então, né, sofri muito. Nossa, vi a morte quase. Bom, mas Deus esteve comigo o tempo todo. Quando foi em janeiro, né? Ainda balada, fevereiro, março, abril. Em maio, teve uma confusão, que o irmão sabe, o pastor sabe, e alguns sabem. Problema familiar muito grande na minha vida. Foi uma coisa que me chocou até hoje. Eu não consegui me recuperar totalmente. Aí, para sair disso, era uma coisa ou outra, né? Meu marido começou a ficar doente também, problema nos ossos, no joelho, e dói aqui, dói ali. Teve uma semana ou duas para sem poder andar. Agora já está melhor, graças a Deus, Deus foi curando ele assim sem medo.
como a rede pública às vezes demora, vai no clínico, o clínico dá o pedido, o ortopedista tem que aguardar. E com esse aguardo, ele foi melhorando. Deus foi melhorando, porque, né? Ele tomava o quê? Dipirone, uma dor de um desgaste no joelho. E eu falava, tomara que não seja coisa grave, porque se esse homem fica sem poder andar, quem não vai suportar? Porque ele é um homem muito ativo, né? Trabalha, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Só não gosta muito de ir na igreja, né? Mas estamos lutando. Aí, bom, tudo bem. Sei que eu fui passando coisas e coisas. E quando foi, aí passou o mês de, aí foi, no mês foi no fim do ano agora, né? Então, a perda da minha irmã me abalou bastante, né? Sei que o meu emocional virou uma coisa, passando por psicólogo, tudo muito difícil. Quando eu fico muito demais angustiada, eu mando mensagem para o pastor, coitado, você tem as costas largas, né? Aí ele manda umas palavras bonitas, umas palavras de consolo, me ajuda a viver. Porque eu sou irmã dela, mas ela é diferente de mim, nossos sentimentais são totalmente diferentes. Então, eu sou uma pessoa que sofre mais sofrido. E sei que esse ano, mas sei que Deus acompanhou todo o meu sofrimento. Agora, essa semana, saíram todos os médicos do meu marido, seguidinho. Fui desde segunda até hoje no médico, todo dia. Um dia fui com ele no cardiologista, fui no clínico, outro dia no cardiologista, foi saindo, né, rápido, saiu ortopedia, fui também, levei para fazer raio-x, tudo. Agora hoje eu fui para mim, você é ortopedista. E sei que eu falei, louvado seja Deus, tenho que agradecer a Deus, que pelo menos na área de saúde, né, a gente está bem, Deus está ajudando, está tendo um meio. Então, irmãos, então, como eu digo, o Salmo dizia sobre a criança que é desmamada. A criança, a mãe tira, antigamente minha avó sempre contava, quando tirava desmamar uma criança, ela ia longe, dava para a madrinha, dava para uma avó, ficar com a criança um mês, até a criança esquecer. Aí depois, era assim, aí depois devolvia a criança, ela vinha e não pedia mais o mamar materno. Aí, então o Salmo diz, a criança desmamada, ela sossega no braço da mãe. Mesmo que a mãe tire, ela pode continuar com ela. Ela vai esquecer e vai continuar com o carinho da mãe e tal, né? Eu não preciso levar longe, esconder a criança. Assim é nós. Nós temos que sossegar, como a criança sossega no braço da mãe, nós temos que sossegar no braço do Senhor. Aí isso eu estava lendo e prestando atenção nessas palavras. Falei, é mesmo, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender a sossegar no braço do Senhor. O Senhor vai cuidar de tudo. O pastor mesmo fala para mim, por causa da tua filha, você faz o seu coração mandar, que amanhã é aniversário dela. Eu estou mandando parabéns, eu não mando parabéns, mas se eu não mandar, ela vai ficar mais revoltada, né? Fala, nossa, minha mãe abandonou, mas talvez, não sabe o que está passando no coração dela, na cabeça dela, só Deus. Mas amanhã cedo eu vou orar, tudo que Deus me faz, o destino de eu mandar uma mensagem para ela. Então, é isso aí, irmão. Só contar que Deus me cuidou o tempo todo, né? Faltou fé e coragem, e força e obediência. Ele está bem obediente, né? Ele cresceu de forma, mas ele era obediente a Deus. Com Deus não tinha nada contra. Tudo que acontecia para ele no mundo era descer os piores que chegou a acontecer. Mas deixava do lado, oh, meu Deus, aqui, né? Assim que nós temos que enxergar o Senhor. Por isso agradeço o carinho da igreja,
carinho de todos, carinho do pastor, de vocês, da família dele amada. E que Deus abençoe, que vocês tenham um feliz Natal. Porque o nosso Natal está meio triste, porque acabou de falecer uma sobrinha do meu marido novinha, lá em Limeira agora. A gente teve encontro de família, tudo, né? A menina faleceu do nada, deixou uma criancinha desse tamanho. Então, é uma tristeza em cima do outro, mas nós não podemos se abater, né? Porque nós temos que viver. Então é isso aí. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém. Mais alguém que quer falar algo? É Cida. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu tenho uma palavra de gratidão. Gratidão infinita a Deus. Em torno de 1985, Jesus revelou a salvação a mim, me apresentou através dos servos dele o plano de salvação. E eu compreendi, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aquela paixão, aquele primeiro amor pelas coisas do Senhor me levou a pegar minha Bíblia. Lá na época no Paraná chamava o livro da capa preta, que até era meio manjado, não era bem visto. E eu peguei a palavra de Deus, o manual de instrução, e fui até o sítio na casa do meu pai, da minha família. E nessa época eu já morava fora, já. E aí meu pai não estava em casa, eu procurei ele no sítio e achei ele numa tulha. E falei um pouquinho com ele, e creio eu que foi o Senhor, o Espírito Santo do Senhor que me conduziu, porque até hoje eu não sei nada, imagina antes, né? Nós estamos em 2023, em torno de 1985, né? Sabia menos ainda, mas a Bíblia fala que nós não precisamos realmente saber, a gente precisa ser instrumentos do Espírito Santo do Senhor. E aí eu li para ele assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Claro que eu sei que o pai não entendeu no momento, mas eu entendi que o ser humano ele nasce, ele tem o espírito de vida e depois ele precisa se converter, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa reconhecer seu estado de pecador, confessar os pecados a Cristo, e se Deus sondar o coração e ver sinceridade, ele acaba a partir dali adquirindo a salvação. O tempo passou, nós tivemos uma série de problemas porque ele acreditava que os crentes eram do diabo e os católicos de Deus. Eu entendia perfeitamente porque ele foi criado daquele jeito como eu também fui. Precisava nascer de novo. E
O tempo passou. Em 1989, eu saí do Paraná e vim para Macatuba. Com esse passar do tempo, eu percebi o pai com o coração mais maleável. Não tivemos oportunidade mais de falar sobre salvação, mas eu senti mais leveza, a ira se foi. E em 1995, eu estava, a minha filha já tinha acabado de nascer e ele sofreu um acidente e veio a óbito. Nós fomos para lá e no velório, lá no cemitério, na hora antes de baixar o corpo do meu pai, antes de ir, eu tive coragem, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com morte, né? Mas eu tive coragem, fui até o meu pai e deitei em cima do corpinho pequeno, porque ele tinha se despedaçado muito com o acidente. Porém, naquela hora, eu pude sentir que realmente meu pai tinha compreendido o plano de salvação. O Espírito Santo do Senhor me consolou de um jeito que eu só não saí sorrindo de lá, porque ia ser um escândalo. As pessoas não iam compreender. E eu digo para vocês hoje, não importa a consequência, não importa o que vão falar, o que vai acontecer, fale da salvação em Cristo Jesus. Fale com doçura na voz, mas fale. Olhe nos olhos, fale e deixe o Espírito Santo do Senhor agir. Porque antes de eu fui a primeira da minha família a ser chamada. Hoje eu tenho vários irmãos, minha irmã, que aceitou o senhorio de Jesus, são servos do Senhor. Bauru, Macatuba, Paraná, Lençóis, e até a minha mãe, antes de falecer, nós falávamos muito por telefone, ela recebeu a visita dos irmãos batistas lá da cidade de Rio Bom. Ela também aceitou Jesus como Salvador quando Deus recolheu ela. Quando não, antes, mas logo depois Deus recolheu. Então, como diz a minha irmã Lourdes, se a gente for olhar em espírito, a morte parece uma coisa muito bonita. Morte não é coisa ruim, morte é bom, é maravilhoso. Por quê? Porque é morte para esse corpo físico aqui, mas é vida eterna ao lado do Mestre. Então, para aqueles que estão chegando aos caminhos do Senhor agora, para aqueles que já compreenderam o plano de salvação, mas ainda não tomam aquela atitude de descer as águas, para aqueles que já são cristãos há muito tempo, simplesmente fale e pronto, e deixe o Senhor Jesus agir. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? No geral, ficou vontade. Saúde, irmãos da igreja, com a paz de Cristo. Amém. Acho que nem todos me conhecem aqui, né? Eu sou ainda um forasteiro, chegando aqui na cidade, mas é minha terra natal, Lençóis Paulista. Eu já compartilhei aqui, e quando criança, eu fui vizinho aqui da igreja. Morava aqui onde é a sorveteria hoje, na casa dos meus pais. Né? E meus pais católicos. Mas a minha mãe me impedia de eu vir aqui na igreja, do jeitinho que ela era. Eu era criança ainda, vinha aqui participar da escola, né, do IAD, escola dominical. E ali foram os primeiros frutos. Quem diria que hoje eu estaria aqui, né? Sendo acolhido, né? Na volta aqui, eu e o irmão José já visitamos várias igrejas aqui em Lençóis,
porque nós vamos ter que mudar para cá uma hora, né? Nós estamos fazendo visitas para várias igrejas. E aqui é uma igreja humilde, mas também grande de coração. Os irmãos aqui sabem acolher, uma simpatia enorme, e de repente a gente percebe que está ficando por aqui. Amém? Quem sabe, né? Deus está falando conosco e a gente está se sentindo vontade aqui. Meus irmãos, eu tenho uma sobrinha que aproximadamente 7 meses atrás, ela sofreu um acidente a caminho de Bauru, bem após o trevo de Curubi, um pouco antes do radar, numa reta. Estourou o pneu direito da caminhonete e ela acabou puxando a caminhonete e ela foi no barranco, bateu numa valeta de cimento e do jeito que bateu, rodopiou a caminhonete, virou, bateu aí de costas, então, né, a traseira, e aí nessa virada ela também acabou virando e capotou e caiu de ponta cabeça em cima da pista. Né? Com esse impacto ali, o teto dessa caminhonete amassou e pegou bem na cabeça dela. Estava ela e o esposo saiu totalmente ileso, mas ela teve um problema. Veio aqui para o hospital de Lençóis, para o UPA, e entenderam por bem, encaminharam ela para Bauru, e lá foi detectado que ela teve um problema na medula, né? Medula não, aqui na cervical. E foi necessário ir para a área de cirurgia. Ali teve já começou ali o primeiro sinal de Deus, né? Porque a hora que a gente tomou conhecimento disso, muitas pessoas da família e também os amigos começaram a orar muito. Uma pessoa muito conhecida em Lençóis, começaram a orar bastante por ela, né? E ali aconteceu que, no momento em que ela iria para a cirurgia, houve a necessidade de ser adiada, né? Na verdade, ela ia fazer a cirurgia, de repente acharam melhor não, tinha um motivo, um tempo que era necessário esperar. Aí tiraram uma tomografia ou radiografia e aí perceberam a necessidade de colocar uma prótese, né? Que é esmagado aqui, uma das vértebras. E o problema é que no hospital não tinha essa prótese. Aí veio aquela informação, né? Poxa vida, se ela tivesse então na mesa de cirurgia, com aquilo aberto, ia ter o problema, mas não tinha como resolver. Então a gente começa a perceber a mão de Deus. Eu não vou relatar detalhes, porque ia tomar muito tempo aqui. Mas resumidamente, essa menina então, como eu falei, né? Há 7 meses atrás, ela agora está de volta na casa dela, né? Isso faz 20 dias aproximadamente. Então, de quase 7 meses para cá, mais de 6 meses ela passou no hospital. Muito tempo dentro de uma UTI, muito tempo no quarto, e em quarto isolado, porque ela também pegou uma determinada infecção. Essa infecção não podia passar para outras pessoas, então ela foi isolada, não poderia receber visitas, senão as pessoas que a visitavam poderiam espalhar esse vírus por aí. Então ela ficou isolada. Alguns membros da família que iriam para lá. Nesse período de tempo também ela pegou Covid. Ela teve parada cardíaca, ficou mais de 16 minutos. A primeira, né? E teve uma segunda, 2 paradas cardíacas. E um detalhe, com esse tratamento todo, vocês imaginam a quantidade de antibiótico, de medicamentos para cuidar desse problema de Covid, desse problema de infecção, e ela estava grávida. E os cuidados para que não afetasse a criança, né? Tem que ser um tipo de medicamento, né, que resolvesse o problema e ao mesmo tempo não desse problema com a criança. Veja, a criança está também em casa agora. Não teve sequela nenhuma. A Gabriela está consciente,
De vez em quando ocorre uma pequena perda, mas vamos dizer que 98% do tempo ela está lúcida, agora recuperando inclusive os movimentos, porque ela ficou sem movimento, os braços, pernas, mas ela sente, tem sensibilidade. Então, com o tempo, ela há de voltar. Né? E nós estamos esperando esse momento, para que ela possa vir e dar o testemunho, não só aqui, mas em todas as outras igrejas, pelas quais oraram por ela, qualquer membro, que abrir as portas, ela vai lá. Isso é uma promessa da própria família, em mim, inclusive como familiar. Né? Porque a gente vê o milagre de Deus. Por isso que eu me emocionei naquele dia, que pela primeira vez eu ouvi uma música aqui nessa igreja, que eu ainda não tinha ouvido. Eu sou um milagre. Quando cantaram essa música aqui, aquilo vestiu de uma tal forma para a Gabi e para a Heleninha, que é a filha dela, eu achei que coisa maravilhosa, como Deus é bom, não é? A criança agora em casa, né, ela ficou também muito tempo, porque a criança não podia ir no quarto dela por causa da infecção, e também ela ficou isolada, porque a criança nasceu prematura. Você lembra quantos que ela nasceu peso? Olha, é 1 quilo, menos de 1,3 kg, é coisinha pequenininha assim, você vê fotografia, você vê, poxa Deus, como pode? Né? E hoje ela está, né, com a sua autonomia crescendo. Então, esse é um dos verdadeiros motivos que eu tenho muito a agradecer. Eu costumo dizer que eu sou o José do Egito, sabe? Já partindo para outra história aqui. Eu me sinto abençoado, inclusive na função que eu exerço. Eu sou um gerente de relacionamentos de uma empresa que todo dia tem os problemas. Imagina só, a gente cuida de várias empresas que têm sistemas, e é assim, quando os funcionários não conseguem resolver esse problema, vai ficando grave, e a hora que o cliente explode, é eu que tenho que cuidar. Aí diariamente eu tenho, não vou dizer problemas, porque eu não vejo isso como problemas. Então, a gente acaba tendo experiência, e aí é onde entra Jesus Cristo, né, o Mestre. Como que ele lida com essa situação? Eu aprendi ao longo do tempo que cada pessoa tem o seu jeito, sua forma de ser, né, o seu comportamento. E muitas das vezes, quando a situação chega para mim, eu vejo que as pessoas falam, às vezes até xingam. E eu deixo. Tem exemplos diários. Eu deixo de falar a hora que a pessoa falou tudo, a hora aí eu começo a entrar. Eu estou aqui para te ajudar. A hora que você fala isso, olha, eu estou aqui para te ajudar. Você tem razão. Você tem direito de se sentir assim. Mas eu penso que para a pessoa fazer uma agressão verbal, né, naquela história, porque realmente ele tem um problema. E às vezes não é ele que fala assim. Às vezes eu nem conheço bem a pessoa, mas eu percebo que ele está com um estado emocional abalado. E um dia eu aprendi dentro da igreja a diferença entre o espírito e a alma. Não é? O espírito que nos motiva, mas a alma que nos traz sentimentos. Então eu não posso deixar a ira da pessoa atingir a minha alma. E aí eu aprendi a lidar com isso. E eu sei que ele está numa situação e eu preciso transformar isso. Se eu sou um cristão, eu tenho que inverter essa situação. E aí eu entendo e falo para as pessoas que trabalham dentro do meu departamento que nós somos para-raios. O que o para-raio faz? Ele pega toda aquela carga, ouve, escuta, deixa a pessoa pôr para fora, descarrega, e você está me promovendo. E aí você não traz para a sua alma, descarrega. De que forma? Ele tem um problema e eu vou fazer de tudo para ajudar, vou fazer tudo para reverter. E é assim que a gente lida com a situação. Diariamente eu me sinto assim, hoje eu estava falando para o José, eu me sinto José de Egito. Por quê? Há um sério problema das pessoas com relação à comunicação. Às vezes os funcionários estão fazendo de tudo para poder resolver o problema e tal, mas esquecem de falar para o cliente, olha, a sua situação está aqui, está sendo tratada, porque depende lá dos programadores, blá, blá, blá. Não dá essa satisfação para o cliente acha que aquela demora ficou esquecida. E eu sei bem lidar com isso, sempre dando satisfação
E na maioria das vezes, a hora que eu vou pegar o assunto, ele já está bem encaminhado, está quase no final, faltou um detalhezinho na comunicação, alguma coisa que eu acabo simplesmente faço e ganho toda a credibilidade. Ainda isso, eu falo, poxa, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Né? Por último, só mais um para terminar, né, pastor? Deixa eu já ter mais um para falar. Fiquei no final para arrematar. Uma bênção que recebi na semana do domingo, não esse último, o passado, né? Então domingo retrasado. Eu vim para a igreja. Né? Vim para a igreja e eu desliguei meu celular e vim para cá. Sempre eu trago, mas pela primeira vez deixei lá, porque as pessoas que estavam, eu tenho uma chácara que a gente aluga em Bauru. E como as pessoas estavam saindo, eu deixei o celular em casa carregando e vim tranquilamente para cá. Isso foi no domingo, que na segunda-feira estava alugado também. Chega no final do ano, aquela correria, então eu tenho uma pessoa que cuida da piscina, faz a limpeza, então eu pedi para ele fazer essa limpeza, de limpar, de tratar, né, de jogar o produto para limpar no dia seguinte de madrugada. Ele foi lá no domingo à noite e eu vim para cá. A hora que eu cheguei em casa, aí eu percebi que tinha caseira também, que ligou e passou uma mensagem e uma foto. Eu fui ver, a nossa chácara era adornada de pinho. Esses pinhos, para você ter uma ideia, tem uns 30 metros de altura, que é muito antigo. E parte de um deles, com a ventania que deu lá, quebrou pela metade. Do jeito que quebrou, ele caiu um pedaço dele em cima do portal da entrada, da cobertura da entrada, e aí foi para o chão. E aí até o pastor falou ainda hoje, né? Como a gente pode agradecer quando ocorrem as adversidades? Poderia eu estar reclamando lá, né? Poxa vida, uma situação dessa tal, me acontece, eu com a chácara alugada, me acontece uma árvore cair, né? O que eu fiz no domingo, depois do culto aqui, eu peguei o carro e fui para o aluno. Não tem outra coisa a fazer, eu tenho que resolver o problema. Aí você chega lá, e antes de chegar, eu tenho mais um detalhe a falar com vocês, que é a sintonia que a gente tem que ter com Deus. Eu costumo conversar com eles, as pessoas acham que eu sou bobo, mas eu sei que Ele é vivo na minha vida e eu converso com Ele, eu sinto. Né? Quando eu estou caminhando, ou quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu vejo algo, eu sempre agradeço e vejo que Deus constantemente está na minha vida. E eu tenho certeza que Ele estaria também nessa. Né? E quando eu cheguei lá, realmente, a árvore era uma tola que eu tenho um vídeo, eu deveria ter trazido, mas aí eu comecei a perceber o seguinte: poxa, aquele rapaz tratou da piscina, não demorou 5 minutos depois que ele saiu, a árvore caiu exatamente onde ele estava ali tratando da piscina, ao lado. Também assim, tem um portal de entrada da chácara, bem um pouquinho para frente tem um coqueiro alto. Esse pinho ia cair bem no meio da piscina e a hora que ele ia cair, ele bateu na ponta daquele coqueiro, quebrou a ponta do coqueiro, essa ponta caiu próxima da piscina e desviou o curso da árvore principal entre a piscina e uma cerca viva que tem lá. É um pedacinho de 1 metro e pouquinho assim, de espaço, e caiu bem ali no meio. Aí eu pensei, poxa, se essa árvore me atinge uma criança, uma pessoa, um carro, que tamanho seria esse prejuízo? Então foi numa hora apropriada e está ali o desafio, não é? Está ali o desafio. Hoje está tudo certo, já consegui tirar tudo aquilo, dinheiro Deus dá, a gente conquista, a energia, ninguém se machucou. E para finalizar, a gente verifica, eu vou terminar aqui, posso só um pouquinho, você fala demais, né? Eu sempre costumo falar da situação dos propósitos que Deus tem na nossa vida, né? E alguns já podem ter ouvido essa historinha, né? Marisé já ouviu 10 vezes ou mais. Mas para quem já conhece, vale a pena ouvir de novo. Para quem não conhece, é assim: havia um rapaz que tinha assim uma dificuldade de entender quais seriam os propósitos de Deus na vida dele.
Ele ficava incomodado com aquilo, ele reclamava com a esposa que não sabia que era os propósitos de Deus. Ele não tinha alegria, ele não tinha paz, alguma coisa incomodava. Ele não sabia quais eram os propósitos de Deus na vida dele. E a esposa decidiu falar: poxa, se você, né, entende que lhe falta propósito, que Deus pode ter um propósito, você não fala com Deus. A Bíblia diz: vai no teu cantinho, fala com Deus, pede uma revelação e Ele vai te dar. Vou fazer isso. À noite, antes de dormir, ele dobrou os joelhos e lado da cama e pediu a Deus: bom, meu Deus, eu me sinto realmente assim inseguro, me sinto que falta algo. Eu queria mesmo saber quais são os propósitos do Senhor na minha vida. Deitou, dormiu. No dia seguinte, a esposa fazendo café e ele chegou na cozinha fora. O que aconteceu? Deus? O que tem Deus? Falou comigo. Deus falou. O que Deus falou? Puxa, esquisito o que ele falou. O que ele falou? Aquela pedra aí fora de casa. O que tem a pedra? Ele pediu para empurrar a pedra. Essa pedra imensa. Mas ele pediu para empurrar. Eu sinto assim como se estivesse falando agora. Foi vivo demais. Eu sei que Deus falou comigo. Mas eu vou empurrar a pedra, eu vou ser obediente. Ele foi lá, empurra a pedra. Chega na hora de trabalhar, ele foi trabalhar. Voltou na hora do almoço, ele empurrava aquela pedra. Chegava de tarde antes de dormir, empurrava aquela pedra e a esposa dela. Um dia, no outro dia, uma semana, um mês, era ali. Até onde é isso, hein? Passou 3 anos e meio depois, e ele empurrando a pedra. E aí vem o inimigo e joga aquela, né? Você tem certeza que Deus mandou você empurrar essa pedra? Pois é, todo dia eu me sinto assim, renovado para lá empurrar a pedra. Por isso que eu estou empurrando a pedra, mas de fato você tem razão. Para que empurrar a pedra? E ele pensou: vou falar com Deus de novo. Dobrou o joelho: meu Deus, eu estou empurrando aquela pedra. Para mim, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, mas não tem sentido. É uma pedra enorme. Por mais que eu empurre, jamais eu vou tirar aquela pedra de lá. Não consigo entender esse propósito. Deitou, dormiu, e Deus veio e falou com ele em sonho de novo. E dizia assim: eu pedi para você tirar essa pedra de lá. Não, o Senhor pediu para empurrar a pedra. Eu empurro, mas eu não consigo mover ela 1 milímetro sequer. Mas eu não pedi para você tirar a pedra de lá. Você precisa reparar mais. Veja seus braços, olha as suas pernas. Estão criando força, né? Músculos, né? Então, continue empurrando a pedra, porque o propósito que eu tenho contigo é bem maior. E eu estou te dando forças para você chegar lá. Então, às vezes a gente pensa nisso, né? Quais são os propósitos de Deus na vida da gente? E às vezes essas adversidades são as pedras que estão no nosso caminho, que a gente tem que empurrar para ganhar força e entender que os propósitos de Deus são bons, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Quem não falou hoje, tem a semana que vem para falar. Vamos continuar na semana que vem nos testemunhos e no louvor. Só para encerrar, uma palavra rapidinha, Isaías capítulo 9, nós já ouvimos algumas mensagens muito boas.
um texto muito conhecido e que provavelmente a maioria das igrejas ela cita nessa época do ano. Isaías capítulo 9, versículo 6, quer dizer. Diz assim a palavra do Senhor: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Todo ano, chega nessa época, lê esse texto para se lembrar do nascimento de Cristo Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. É um momento de confraternização, um momento em que as pessoas elas promovem a paz, seja dentro de casa, seja trabalho, seja com as pessoas de relacionamento. Parece que cria-se vive-se uma esfera de energia onde ela existe comunhão com todos. O que é interessante é que quando a gente vai lendo a história de Cristo Jesus, a gente vai ver que conforme a caminhada dele, a gente vai ver que Jesus ele fala: eu não vim para trazer a paz, mas eu vim para chegar e criar a dissensão. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogro. Mas uma coisa que nessa época fica muito viva no coração da gente, isso é uma coisa que peço para vocês guardarem no coração de vocês e que falem com seus familiares, falem com seus amigos. Algumas coisas na vida elas passam e não voltam nunca mais. Por exemplo, no meu caso, isso é uma coisa que eu passei por 2 vezes, né? E eu acredito que alguns irmãos já passaram por isso, se não passaram, vão passar. Há pouco mais de 2 anos eu perdi a minha mãe. Agora, há 6 meses atrás, eu perdi meu pai. E quando passa o tempo, a gente começa a relembrar uma coisa interessante. Eu não soltei uma lágrima no enterro da minha mãe nem do meu pai. Conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo dentro do nosso coração que algo falta na nossa vida. Parece que falta um pedaço do corpo da gente, um pedaço da alma da gente. E aí quando chega nessa época, uma época de confraternização, a gente se lembra de coisas do passado que a gente viveu e não pode viver mais. A gente se lembra de coisas que a gente queria fazer para eles e não pode fazer mais. A gente vive um tempo em que é incrível a indiferença que se existe dentro das famílias com seus entes. Sejam filhos com pais, sejam pais com filhos. É incrível a indiferença que se vive, mas eu digo para vocês uma coisa: quando se perde, parece que as pessoas elas começam a dar valor. Irmãos, uma vez que as pessoas partiram, não adianta mais dar valor nenhum. A palavra de Deus ela diz em Eclesiastes: morreu, o além para onde se vai, não existe mais obra e mais lembrança alguma. Ou seja, tudo aquilo que a gente tiver que fazer, nós temos que fazer em vida, porque quando passa, aí é só na eternidade. Somos felizes, graças a Deus, porque temos Cristo Jesus no coração e nós cremos que nós vamos para a eternidade. Mas sempre lembrem que, independente do descaso e da indiferença que pessoas das nossas famílias elas podem causar ou não,
nós temos uma coisa dentro de nós. Nós temos a paz de Deus, nós temos o amor de Jesus, nós temos o carinho e o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, para que, não somente nessa época, mas em qualquer época da nossa vida e do tempo que ainda resta, para a gente compartilhar e viver com as pessoas com quem nós amamos, mesmo que elas não nos amem. Você já deve ter se sentido ou se sente dessa maneira, né? Amamos alguém, mas a outra pessoa ela não nos ama como nós amamos. Em qualquer tempo, é tempo da gente expressar esse amor. Amor de parente, amor de irmão, amor de filho de Deus, amor de servo do Senhor. Porque o mundo está precisando desse amor. Um amor que só nós que conhecemos a Cristo, só nós temos e nós podemos passar. Muitas vezes nos dá vontade da gente retribuir na mesma moeda. Mas aí eu lembro, e você não pode nunca esquecer, em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz e lembra que Deus ele fala, minha é a vingança. Ou seja, quando Deus ele fala, minha é a vingança, não somos nós. No coração da gente não tem lugar para ressentimento. Sentimos as dores, sentimos as afrontas, ficamos irados, mas o ressentimento não é para nós. Nós temos que amar. Nós temos que expressar esse amor. E eu vou dizer para vocês, esse amor de Cristo muda as pessoas. E mesmo assim, se elas não mudarem, irmãos, Deus está vendo todas as coisas. Deus ele está de olho diretamente, não nas nossas atitudes. Deus ele está de olho diretamente dentro do nosso coração. E Ele sabe qual é a intenção de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é externar esse amor de Cristo. Porque vai chegar um tempo e um dia em que ou nós não vamos estar mais aqui, ou nossos entes queridos não vão estar mais aqui. Aí eu digo para vocês, não adianta chorar no caixão porque já é tarde. A gente tem que chorar com a pessoa em vida. A gente tem que se alegrar com a pessoa em vida. A gente tem que se perdoar com a pessoa em vida. Porque depois, irmãos, é só mesmo quando Cristo voltar. Amém? Guarde essas palavras no coração. Passem para os seus amigos, passem para as suas famílias. Mesmo que eles não ouçam, eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa palavra de Cristo Jesus ele não veio para promover paz no mundo em um só dia. Jesus ele veio para dar a paz da eternidade na vida da gente. E isso, graças a Deus, nós que somos crentes, nós temos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar o último louvor da nossa irmã Morilde com a minha filha. Elas vão cantar um louvor e eu vou pedir a nossa irmã que faça oração de encerramento em nome de Jesus Cristo.
aqui nós estamos em Tua presença, Senhor. Nós ouvimos testemunho, nós ouvimos louvores cantados a Ti, Senhor, palavras, Pai querido, de conforto, palavra de gratidão, Senhor, por tudo que nós passamos esse ano, Senhor. Tu sabe a cada coração, a cada vida, quantas lutas, Senhor, quantas decepções, mas o Senhor sempre estava ao nosso lado, nos dando paz ao nosso coração, nos livrando de todo o mal, tirando todas as mágoas, as feridas, que às vezes as pessoas magoam, às vezes as pessoas nos ferem com as palavras, Senhor, até no nosso trabalho, Senhor, quanta prova, quantas vezes tenho falado contigo, Senhor, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor sempre fala, quanto mais tu busca, mais tu tem prova, é porque você está buscando, continua buscando, meus irmãos, para que nós possamos ter a glória, o lugar reservado, guardado para nós, com Ele. Oh Senhor, confia nesse Deus maravilhoso, que tudo nós podemos, tudo nós pode, basta nós crermos, ter fé, confiar naquele Deus que faz tudo acontecer. Embora nós ficamos tristes, aborrecidos, mas o Senhor vem imediatamente, nos coloca as mãos deles poderosas sobre as nossas vidas, sobre as nossas lutas, sobre as nossas enfermidades. Quantos irmãos têm passado por lutas, mas eu creio que nós estivermos com o nosso coração elevado ao nosso Deus, firme na presença de Deus, estando aqui na presença de Deus, irmãos, pode ter certeza que Ele está junto conosco. Ele livra nós de todas as barreiras, de todas as lutas, de todas as perseguições. Não importa o tamanho, qual seja, mas o Senhor está conosco todos os tempos da nossa vida, Senhor. Eu peço, Senhor, que Deus derrame uma bênção especial a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, para que nós possamos cada vez mais ver bênçãos sobre as nossas vidas, porque nós não possamos deixar pela metade, porque Ele fala na Tua palavra que nós temos que ir até o fim, até o dia que Deus nos recolher, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por isso eu coloco todos diante da Tua presença, e por tudo já venho te agradecer, em nome de Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, que eu creio que cada irmão sabe quanto Deus é importante nas nossas vidas. Eu agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus, por tudo, Pai. Amém, Senhor.